criando um Pokémon customizado pra você! Então, Pokémon. Eu não sei muito bem como começar esse vídeo, eu pensei nele algumas vezes antes de querer vir aqui falar com vocês e tudo mais, mas eu acho que eu tenho que começar dizendo: alô macas, alô instituições, alô galera que quer alguém carismático pra conversar com vocês. Eu de repente consegui 3.000 inscritos no canal. Na verdade, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, a contagem tá 3.900 e alguma coisa, e acho que hoje inclusive eu bato 4.000 inscritos em questão de menos de uma semana e meia. Isso me assusta, isso me apavora, isso me dá um pouco de medo, porque eu estava fazendo os vídeos com a responsabilidade de falar o melhor possível, mais do que falar o melhor possível, fazer o melhor conteúdo que eu pudesse fazer, e mais do que isso, com a ideia de melhorar minha dicção, melhorar minha forma de comunicar com as pessoas, e mais do que isso também, de certo modo, virar alguém na internet. Esse é o ponto. Só que o que acontece? Eu não achei que isso iria acontecer por causa de Pokémon, muito menos achei que eu iria nichar o meu canal pra isso. Eu gostaria muito que as pessoas me conhecessem por outras coisas, mas já que tem muita gente chegando por causa dos vídeos Pokémon que eu estou publicando no Shorts, eu só tenho primeiro a agradecer, segundo a falar bem-vindo pra quem tá chegando, e terceiro que eu vou prestar muito mais atenção naquilo que eu estou me comunicando aqui, e pras empresas ou qualquer pessoa que quiser trabalhar comigo, seja no YouTube ou fora dele, até mesmo no TikTok, eu cheguei a ganhar 1.100 seguidores em 2 dias. Então assim, se você tem algum interesse em trabalhar com bicho, planta, essas coisas, precisa de alguém que fale sobre essas coisas, olha eu aqui. Eu sei que o boom é por causa do Pokémon. Eu sei que o boom não estava vindo enquanto eu tava fazendo vídeo sobre relacionamento, comportamento das pessoas, sobre formas de agir, sobre a nossa humanidade e coisas do tipo. Eu sei. Eu não vou ser hipócrita e dizer aqui que não, que, né, isso é só uma coisa do momento, né, na verdade as pessoas isso, na verdade as pessoas aquilo. Não, eu tenho um vídeo do Shorts do YouTube que bateu 100.000 visualizações. Um vídeo que eu fiz na gracinha. Um vídeo que eu achei que não ia acontecer nada, ia ser um vídeo dos Shorts igual a todos os outros que eu tava postando, que tava batendo no máximo 800 visualizações. Não 100.000 visualizações. 100.000 visualizações é muita coisa. Tudo bem que, né, no mundo de hoje em dia, a galera fala que tem coisas que é mais viral do que outras, a galera coloca a numeração em cima de coisas muito elevadas, só que eu não achei que eu faria um vídeo de 100.000 visualizações. Muito menos eu achei que meu canal teria um boom de 4.000 pessoas em menos de 2 semanas. E eu não sei quanto mais pessoas vão aparecer, eu não sei quanto mais pessoas vão vir se inscrever no canal, vão vir trocar ideia comigo, vão vir isso, vão vir aquilo. Eu realmente não sei. Eu tenho altas expectativas que até o final do ano eu bata 100.000 inscritos e tudo mais, e as pessoas cada vez mais apareçam, mas pode ser que isso não aconteça, pode ser que seja um boom momentâneo e que daqui uma semana o gráfico que tá assim, ó, cresce, desça. Mas eu vou arriscar nesse crescimento e eu vou continuar fazendo os vídeos de Pokémon. E esse vídeo em específico que eu tô aqui conversando com vocês, além do agradecimento, também é uma explicação. Uma sequência de explicações, na verdade. Tô aqui falando com vocês, minha câmerazinha tá aqui, mas eu também tô com o meu notebook aqui do lado e o meu microfone aqui acoplado ao meu notebook, porque eu vou precisar de ajuda do meu notebook, porque eu fiz um roteirozinho pra trocar ideia com vocês, porque de cabeça eu não ia conseguir lembrar de tudo. Então se às vezes eu fizer assim, é porque eu tô olhando lá, que tá aqui embaixo, tá bom? Então tá bom. Eu pulei um dos tópicos do roteiro, prestando atenção nisso que eu fiz cagada aqui, que eu queria dizer da onde que veio a ideia de fazer os shorts desse jeito. Foi de um canal gringo. Esse aqui, eu vou deixar assim, porque eu espero que eu esteja conseguindo editar bem o suficiente pra colocar o canal gringo aqui. Esse mano, que tá aqui, um pouquinho acima da minha mão, eu espero, ele teve essa ideia de vídeo, ele teve esse modelo de vídeo, que é gerar pokémons em cima dos comentários das pessoas, a partir do que cair na roleta. Se a roleta disser que o pokémon vai ser água e grama, vai ser. Se a roleta disser que vai ser fada e metal, vai ser. Se a roleta disser que vai ser isso, vai ser. Ele tem uma roleta muito melhor do que a minha, com toda certeza, você vê que tem, tipo, espaçamentos entre os vídeos dele, que é muito mais bem organizado que o meu, por exemplo, no sentido de, ataque especial, ou então habilidade especial, ou então as tipagens de Pokémon, ou então, sei lá, que tipo de Pokémon vai ser, e outras coisas do tipo. Eu não dei conta de fazer uma roleta desse jeito, eu assumo, não dei conta de fazer uma roleta desse jeito, mas eu preciso assumir, logo de cara nesse vídeo, que a ideia veio desse canal.
Não foi uma ideia original minha. Não foi. O modelo de vídeo, desse jeito, como está sendo feito, não foi uma ideia minha. Eu não posso falar que foi porque não foi. Eu vou estar mentindo se eu falar que foi. O que foi ideia minha? No momento em que eu vi esse vídeo, eu peguei e falei assim, eu acho que eu posso fazer melhor ou igual. Não querendo me achar muito, mas de certo modo já me achando um pouco. Eu já tinha trabalhado com edição de som, então eu sabia como trabalhar com isso aqui. Eu já tinha trabalhado com edição de imagem, já tinha trabalhado com edição de vídeo. Com som, já tinha feito um podcast junto com 2 amigas, o Copo Verde, tá aqui no Spotify, qualquer um pode assistir. Com imagem, eu já trabalhava no Copo Verde, mas também trabalhava com a divulgação das minhas coisas particulares, no sentido de eu tenho um perfil no Instagram só de natureza, que é o Ecoblogueiro. E de edição de vídeo, eu já tinha o próprio YouTube, que eu já tava postando coisa desde 2019, aí eu parei, porque veio pandemia e tudo mais. Depois desse ano, voltei a postar, e eu vim melhorando as minhas edições cada dia mais. Você pega pra ver, tem uns vídeos extremamente mal editados. Eu assumo que está mal editados. E tem outros vídeos extremamente bem editados. Tem uns que eu gosto mais do que outros, e esses que eu gosto mais são aqueles que estão melhor editados. Dito isso, eu já tinha experiência de trabalhar com som, com imagem e com vídeo. Só precisava de alguma coisa acontecer pra que o boom viesse. E quando eu vi esses vídeos desse gringo, falei, mano, é isso. Eu consigo fazer. E eu não tô vendo nenhum brasileiro fazer. Adendo. Tem um outro canal, que de cabeça eu não vou lembrar o nome, que também está fazendo vídeos dessa mesma forma. Porém, eu não acho que ele tem o mesmo foco que o meu, no sentido de fazer apenas com animais brasileiros, ou até mesmo tentar explicar a ecologia desses animais através de itens, através de uma lore específica. Porque é isso que eu faço. Todos os vídeos gerados para os pokémons que eu estou fazendo dos shorts são de animais da biodiversidade brasileira. Todos os vídeos que eu estou fazendo, eu estou tentando inserir pelo menos um elemento ecológico, além da própria espécie desse animal, que eu consegui explicar em apenas 60 segundos. Hoje em dia o mundo tá maluco. Hoje em dia o mundo tá tipo, velocidade, eu preciso do próximo. Então não dá pra fazer um vídeo igual esse, por exemplo, que eu tô fazendo aqui, com tempo, pra explicar uma coisa pras pessoas, uma ideia. Eu preciso ser rápido, prático e efetivo. Eu acho que é por isso que esses vídeos de shorts estão dando tão certo assim. Eu sei que existe a Bagdex, que inclusive é incrível. Cara, quem criou o Bagdex, saiba que você é incrível. E assim como todos os outros criadores de fake mons, que tem essa pegada de pegar animais brasileiros e transformar em Pokémon, vocês todos são incríveis. Vocês todos merecem muito. E o cara do Bagdex mais ainda, porque tá fazendo um incrível trabalho e as pessoas estão adorando. Tenho altos elogios pra fazer pra você. Mais do que isso, se eu fizesse Pokémons baseados em um deus grego da mitologia tal, piriri, pororó, eu não vejo sentido nisso. Uma vez que eu posso até ter conhecimento a respeito disso, mas faz sentido criar um Pokémon, por exemplo, baseado no Poseidon? Uma vez que aqui no Brasil a gente não tem muito conhecimento do Poseidon, o que a gente tem é por causa de, sei lá, Percy Jackson ou qualquer outra coisa de mitologia grega que a gente pega, sei lá, dos Estados Unidos ou outra coisa do tipo. Mais do que isso, se eu fizesse, por exemplo, Pokémon elefante, leão, urso polar, faria sentido? Uma vez que a gente não tem esses animais aqui no Brasil? Talvez fizesse sentido se a minha proposta fosse apenas educar ambientalmente, de uma forma genérica. Mas não quero fazer isso. O que eu quero fazer é que as pessoas que acessem o meu conteúdo saibam que no Brasil existe uma biodiversidade enorme e mais do que isso, existem diversos problemas. E nossa, Juan, você tá falando isso, mas quem é você na fila do pão e piriri, pororó? Pra quem não me conhece, oi, eu sou Juan, também conhecido como Bardo, também conhecido como Juan Nature. Eu sou formado em ecologia. Eu não sei se vocês estão vendo, mas Semana de Estudos da Ecologia. O que é essa camiseta, Juan? Do que você está falando? Eu tenho uma graduação em ecologia. Eu sou ecólogo formado. E o que é um ecólogo? O que é ecologia? O ecólogo é o profissional que trabalha com ecologia. E ecologia é a ciência que estuda a interação dos seres vivos entre si e com o ambiente em que eles habitam. Falei difícil, né? Eu sei. Mas eu vou colocar 2 exemplos práticos aqui. Sabe, por exemplo, quando você tá, sei lá, viajando, aí você vê um monte de propriedade de terra, tipo plantação de milho, de soja, de cana, qualquer coisa do tipo. E aí tu pensa, como será que essa produção funciona? Um exemplo prático de ecologia nesse caso é muitas produções agrícolas precisam de insumos agrícolas, que seriam os fertilizantes e outras coisas do tipo, a fazer uma correção de solo ou até mesmo aumentar o desempenho de uma planta, seja no seu fruto, na sua flor, na sua folhagem, no seu caule, qualquer coisa. E eles vão lá e colocam essas substâncias na terra ou então ao redor da planta. A ecologia entra quando, além das interações dessas substâncias com a planta e com o solo, também existe uma questão de, por exemplo, no momento em que chove e essas substâncias talvez não foram totalmente absorvidas pela planta, o que acontece com os rios,
próximos a essas propriedades rurais. 1 quilômetro para baixo tem o riozinho, e de repente começou a morrer os peixes desse riozinho. Será que foi por causa desse insumo agrícola colocado em extrema quantidade? Uma quantidade indevida? Como que a gente faz isso? A gente faz isso com ecologia, com estudos ecotoxicológicos. Você vai ter que ir lá, vai ter que coletar água, vai ter que coletar substrato, vai ter que coletar os próprios animais, vai ter que coletar a substância específica encontrada e vai ter que ver se uma coisa tem causalidade, tem correlação com a outra. Isso é um estudo prático de ecologia. Um outro exemplo prático, qual que é a nossa percepção, ou a percepção das pessoas de uma forma geral, a respeito dos animais na cidade? Vamos dar de exemplo que eu tenho uma pessoa que tá morando há 30, 40 anos numa mesma cidade e que quando ela era criança, ela via muito mais bicho na cidade do que ela vê hoje em dia. Muito mais. Existe uma forma de se fazer estudos, levantamentos de dados por entrevistas, onde você conversa com o seu entrevistado e vê quais são as percepções dele. Não apenas tinha mais bicho ou tem menos bicho. Quais eram os bichos que você via antes? Em que lugares você via esses bichos? E quais são os bichos que você vê hoje em dia e que lugares são esses? Ou então que bicho que tinha antes e que hoje em dia é muito mais difícil de se ver? Mais do que isso, associando as respostas dessas perguntas a respostas de perguntas específicas do seu trabalho científico, também tem, por exemplo, como associar essas respostas às mudanças das cidades. A gente tem cidades cada vez maiores. Cidades que às vezes há 40 anos atrás tinha 2, 3 mil habitantes, hoje em dia tem 50 mil. Cidades que há 40 anos atrás tinha 20, 30 mil habitantes, hoje em dia tem 400 mil. Cidades crescem, cidades se movimentam. Elas crescem em qual direção? Quais são as mudanças da paisagem que está acontecendo? Quais foram os impactos que essa cidade está colocando dentro da biodiversidade ao redor dela? Entende? Que não é apenas uma questão de tipo, substância, também tem uma questão de fazer levantamentos em cima da própria percepção das pessoas. Isso é algo que a gente chama, por exemplo, de ecologia humana. A relação do ser humano com os seres vivos ao redor e o seu ambiente também. Como eles interpretam essas coisas e todo o resto. De certo modo, a ecologia serve para responder essas perguntas. Outras também, mas se eu ficar aqui, vou perder muito tempo nisso e não vou conseguir falar sobre os Pokémon. Até agora, foram 5 vídeos de Pokémons diferentes que eu fiz. Quais foram eles? Um Pokémon inspirado na preguiça gigante, um Pokémon inspirado no lobo-guará, um Pokémon inspirado na arpia, um Pokémon inspirado no morcego vermelho e um Pokémon inspirado na onça pintada ou na onça preta. Como esses vídeos são curtos, não tem como você falar tão a fundo assim da ecologia desses bichos. Não tem, é uma coisa que nem eu falei agora de pouco, impossível de se fazer. Não tem como fazer um negócio desse. Não tem. Em 60 segundos eu preciso colocar a roleta, ver que Pokémon que vai sair, de que forma como ele vai sair, que tipo que é, piriri, pororó. Acaba que dos 60 segundos eu tenho que desenvolver uma lore em 30 segundos, geralmente. No máximo 40. E isso é muito difícil, porque você precisa ter de um imaginário criativo muito grande pra você desenvolver uma história interessante, que atraia as pessoas e que faça sentido com o que existe na vida real. Então, tipo, todos os Pokémons criados, eles foram criados estrategicamente, porque eu sabia falar sobre esses bichos, ou então se eu não soubesse falar, eu sabia quem procurar pra me ajudar a falar. Dito isso, vamos começar primeiro pela preguiça gigante. A preguiça gigante, ela é um fóssil que de fato existiu no Brasil e que nós temos uma tendência muito ruim a achar que, tipo, fóssil é T-Rex, Triceratops, é aquele voador, como que é o nome mesmo? Pterossauro. Será que é Pterossauro? Eu acho que é. Enfim, a gente acaba vendo nesses filmes tipo Jurassic Park, essas coisas, mais uma vez, estadunidenses, que a gente se esquece que, de fato, aqui no Brasil, já existiu dinossauro. E já existiu mamíferos extremamente grandes, muito mais do que a gente conhece hoje em dia. Muito mais. Quando a gente fala preguiça gigante, é porque, de fato, ela era maior do que um ser humano adulto. Ela batia 2, 3 metros de altura, dependendo da espécie. Eu usei uma espécie específica pra fazer o vídeo, que é a Megantosaurus, Eita, de cabeça não vou lembrar. Mas o site do Paleozoo Brasil coloca que existiram mais de 25 espécies de preguiças gigantes num passado distante. Mais de 25 espécies diferentes. O site do Paleozoo Brasil, eles fazem toda uma acurácia, trabalhos científicos, eles juntam tudo, inclusive criam desenhos esquemáticos para tentar explicar como esses fósseis eram. Um ideal, o imaginário dos artistas foi criar, tipo, como que esse bicho era naquela época. Então, se você entrar lá no site deles, vai estar, tipo, tudo bonitinho, separadinho. E não apenas para as preguiças gigantes, mas também para outros fósseis que já existiram. Vai lá dar uma olhada. Segundo o próprio site, vou usar um aspas aqui, no passado, sua diversidade incluía espécies de médio a grande porte, de hábitos terrestres, escavadoras, semi-aquáticas e até marinhas. Quem escreveu esse texto foi o Felipe Alves Elias. Estou dando aqui os copyright da vida, porque, inclusive, quando você tenta copiar alguma coisa lá, mostra os copyright. Então, Felipe, você que escreveu esse texto também é incrível, tá? Você é incrível. Então, a ideia era que, imagina se caísse, por exemplo, os tipos água pra preguiça gigante, poderia fazer. Que existiu em algum momento
uma espécie de preguiça gigante que tinha hábito aquático. Você imagina hoje em dia a preguiça do jeito como a gente conhece, nadando? Aquele bichinho que anda a sei lá quantos metros por hora no máximo? Não. A ecologia serve exatamente para estudar isso. Estudar como os animais se desenvolvem ou, no caso, deixam de se desenvolver. Porque uma vez que é fóssil, é porque alguma coisa aconteceu que o bicho não existe mais nos dias de hoje. Dito isso, próximo Pokémon. Já o lobo-guará, ele é um bicho um pouco mais icônico, digamos assim. No final das contas, a gente tem ele até na nota de R$200. Detalhe, eu já peguei a nota de R$200 uma vez e, assim, muito bom ter R$200 na mão. Mas sabe o que é bom também? Monetização de vídeo. Apesar de eu estar com 3 mil e pouco, quase 4 mil inscritos, eu ainda não tô monetizado, tá? Não bati as metas lá de horas contadas e tudo mais, então é por isso que é importante continuar vendo os vídeos longos. Mais do que isso, no sentido de dele ser icônico, ele também é um tipo de Pokémon, a ideia de um Pokémon lobo, que já existe bastante. A gente tem o Lycanroc, por exemplo, ele tem a pelagem praticamente da mesma cor da pelagem de um lobo-guará, com uns meio amarronzados e laranjas. Eu falei, cara, seria muito bom se eu conseguisse fazer um Pokémon convergente disso, né? Dito isso, quando caiu o Pokémon convergente na roleta, eu falei, é isso. Ideia perfeita pra mim tentar trabalhar. Então, quando caiu o Pokémon Convergente, a versão pequena do Lobo-Guará, que eu acho que eu coloquei o nome de Guará apenas, coloquei que ele evoluía 3 vezes diferentes, dependendo do item, que era a fruta do lobo, porque a evolução Baby, no caso, o Baby Pokémon, que é o Guará, eu queria que fosse algo associado com o Eevee, porque o Eevee, na primeira geração, ele evoluía pro Vaporeon, pro Flareon e pro Jolteon. Então, falei, ótimo, eu posso criar um lobo que evolui pra 3 Pokémons diferentes. Então, tanto é que até mesmo o design do Guará, ele é muito parecido com o design do Eevee. Os 3 Pokémons criados a partir deste primeiro, eles seguem a lore do Lobo-Guará, porque eu não sei se vocês entenderam no vídeo, mas a fruta do lobo, que é o elemento de evolução que eu coloquei no vídeo, é uma fruta que existe na vida real. É uma fruta que ela é extremamente comestível para os lobos, fazem parte da sua dieta, e que ela existe por causa dele, e ele existe por causa dela. Basicamente, o que acontece é, ela é altamente nutritiva para o lobo. O lobo é um animal onívoro, ele come de tudo, mas ele gosta muito de comer essa fruta. E pelo fato dele comer essa fruta em específica, ele também consegue dispersá-la por aí. No momento que ele come tudo. Ele come o fruto, inclusive a semente. Quando ele vai andar para outros lugares, em algum momento ele precisa fazer cocô. Em algum momento ele precisa defecar. Nesse momento, a semente ela não é destruída pelo trato digestivo. Ela acaba saindo, inclusive, no cocô. E se ela tiver sorte, ela vai ser germinada e a espécie que tava aqui, sei lá, por exemplo, no estado de São Paulo, na bordinha do estado de São Paulo, de repente vai estar em outro lugar extremamente mais distante. Porque o lobo conseguiu andar tanto que a semente foi parar em um lugar muito mais longe. Se não fosse pelo lobo, muito provavelmente essa espécie não existiria mais nos dias de hoje. E também, se não fosse por essa espécie, o lobo poderia encontrar outro fruto para se alimentar muito bem, mas acabou que criou-se uma codependência, digamos assim. No mundo real existe a questão da coevolução, só que é uma ideia diferente do que existe no mundo Pokémon. No mundo Pokémon é colocado como Pokémons que se parecem muito fisicamente. Na ecologia, coevolução nada mais é do que tem, vamos colocar assim, uma borboleta, um passarinho, um pardal e um morcego. O que os 3 têm em comum? Eles voam, eles têm asas. Isso quer dizer que eles são aparentados? Não. São espécies totalmente diferentes, gêneros totalmente diferentes, família totalmente diferente, tudo muito diferente. A única coisa que pode ser dita é que os 3 desenvolveram habilidades de voo, estruturas de voo. É nesse momento que a gente fala de coevolução. Não, de evolução convergente. Eles convergiram para uma mesma direção, que é o voo, as asas, entende? E colocar isso no vídeo de uma forma lúdica é extremamente interessante, porque eu quis que se parecesse com Pokémons que já existiam, mas que são outras espécies. Entende? Não é apenas uma inspiração. Eu queria que de fato se parecesse, mas que fosse outras espécies. O terceiro vídeo que eu fiz foi sobre a arpia. Eu preciso assumir uma coisa que é, eu não tinha muito conhecimento sobre a arpia. Ela não tá no meu dia a dia, ela não é um bicho que eu vejo sempre. Não. Tipo, não. Eu não sei quem consegue ver uma arpia todo dia, ou pelo menos todo mês, mas eu não. Eu moro no estado de São Paulo, e no estado de São Paulo a gente tem Cerrado e Mata Atlântica, basicamente. E os dois muito bem degradados, né? Venhamos e convenhamos. Só que, mais do que isso, a gente tem os bichos de Cerrado e de Mata Atlântica. A arpia não é exatamente um bicho de Cerrado de Mata Atlântica. Você vai encontrar ela em florestas densas muito bem fechadas, tipo floresta amazônica, ou então pontos da floresta de Mata Atlântica que tá muito bem conservado e muito bem preservado. Vai ser bem difícil você encontrar ela, por exemplo, nas cidades por aí. Então, o que eu fiz? Fui atrás de 2 pessoas pra me ajudar. O Enzo Manzoli, meu amigo, que é lá da UFSCar de Sorocaba, que ele é doutorando no programa de pós-graduação da UFSCar em recursos naturais. Ele trabalha com pássaros, com aves, biodiversidade delas. E eu falei, seria uma ótima pessoa pra me trocar uma ideia. Fui lá,
troquei uma ideia, porque ele também gosta muito de Pokémon, mostrei as minhas ideias pra ele, mostrei o que eu tava fazendo, ele me passou alguns guias, alguns sites pra mim dar uma olhada, que fizesse sentido e que fossem verídicos, e aí eu falei, talvez outra pessoa consiga me ajudar mais ainda. Essa segunda pessoa foi a Graviola. A Graviola também, a gente chama ela de Graviola, mas o nome dela é Gabi Rosa, Gabriela Rosa. A senhorita Gabi, ela já foi minha professora durante a graduação, só que além de professora, ela também é pesquisadora, e além de pesquisadora, ela é minha amiga, queridíssima, a gente trabalhava no mesmo laboratório em determinado momento da nossa vida, laboratório do professor Miltinho. Oi, Miltinho, se eu não desse um oi pra você, acho que você ia ficar maluco, né? Mas enfim, o ponto é o quê? Ela também trabalha com biodiversidade de aves, porém, relacionando isso com ambientes urbanos. Falei assim, cara, talvez não seja a praia dela, mas já que ela também estuda passarinho, vou trocar ideia com ela pra ver o que ela sabe, o que ela consegue me ajudar. Numa dessa, foi no papo com ela que eu me toquei que arpias são grandes predadores. Mais do que isso, ela me atentou ao fato de arpia ser um super predador. No caso, um predador de topo. O que é um predador de topo? Um predador de topo é aquele predador que não existe nenhum acima dele. Tipo, nenhum bicho vai predá-lo dentro da cadeia alimentar. Ele é meio que um controlador de pragas. O que isso quer dizer? Eu vou até ler, porque eu escrevi pra ter mais certeza daquilo que eu vou dizer, por medo de explicar alguma coisa errada aqui pra vocês. Presta atenção. Se você tira o predador de todo um ecossistema, esse ecossistema vai a colapso. Isso porque as populações de espécies que antes eram capturadas, nesse caso, pela águia, pela arpia, agora não vão mais ser capturadas. O que quer dizer que cada vez vai ter mais e mais e mais dessa outra espécie. A arpia é um bicho que se reproduz pouco, porém as suas presas não. Quando você pega pra ver tipo cutia, coati, macaco, são bichos que tem vários e vários e vários. Você não vai ver tipo um ou dois. Você sempre vai ver de monte. E são exatamente esses montes que as arpias vão atrás. Então se você tira um predador de topo, esses montes viram milhares. Milhares viram dezenas de milhares e mais até o momento em que colapsa. E daí não vai ter recurso pra todo mundo, não vai ter alimento pra todo mundo, não vai ter árvore pra todo mundo, não vai ter espaço pra todo mundo. Então o fato é, não tira predador de topo do seu habitat natural, muito menos. Não casse predadores de topo, porque não é apenas um bichinho bonito. Ele é um bicho que ajuda no controle dos ecossistemas. E foi isso que eu tentei mostrar nesse vídeo de 60 segundos, que é difícil demais tentar explicar isso em 60 segundos. Já o morcego vermelho, ele já foi um pouco mais problemático ainda pra mim do que a arpia, por quê? Eu não sei trabalhar com morcego. Eu não tive prática de morcego, eu não tive nada. Porém, eu tenho um amigo, o C3, também conhecido como Pedro Miguel, que ele é assim um querido. Eu adoro o C3 de paixão. Todas as vezes que a gente trocou ideia foi muito legal. Que ele também é um pesquisador de biodiversidade, no caso, biodiversidade de morcegos. E eu falei, cara, eu não sei trabalhar com esse bicho, eu não sei o que dizer sobre esse bicho, porque eu sequer conheço ele muito bem. Vou conversar com ele porque mesmo que ele nunca tenha capturado um bicho desses, ou mesmo que ele não conheça esse bicho, ele pode conhecer um grupo, ele pode conhecer um pesquisador, ele pode conhecer alguma coisa que possa me ajudar. De fato, ele conhecia o bicho e ele foi me passando sites, publicações, artigos, livro, autor pra mim pesquisar, um monte de coisa, até que a gente chegou, durante o nosso papo, no assunto das usinas eólicas. É um assunto que eu não sei vocês, mas eu não sabia, ou pelo menos não pensava nas usinas eólicas como um problema. Porque a gente tem que usinas eólicas são fontes de energia renováveis, energias limpas e isso e aquilo outro, sendo que as turbinas das usinas eólicas fazem um barulho do cão. Tem papo na CNN, se eu não me engano, e na BBC, mostrando reportagens de pessoas que precisaram se mudar de perto das usinas eólicas, que moraram lá uma vida toda e foi instalada a usina eólica e precisou se mudar pelo fato de que não aguentava mais o barulho, não conseguia dormir, não conseguia viver, não conseguia isso, não conseguia aquilo outro. E uma vez que morcego é um bicho que já não enxerga tão bem, geralmente, e que depende, de certo modo, né, do retorno do sonar para ele se identificar e tudo mais, e tem muito barulho, o bicho fica atormentado. Não é apenas morcego vermelho que fica atormentado. Todos os morcegos, de certo modo, ficam atormentados com os sons das usinas eólicas. Especificamente falando das turbinas, do movimento das pás. Eu não sabia disso. Ele me passou um site que tinha uma descrição inteira de todos os efeitos que acontecia. E quando eu descobri, eu fiquei tipo, quê? Então, eu falei, esse é um ótimo elemento. Em vez de falar sobre a ecologia do bicho, vou aproveitar do fato de que morcego, sonar, dificuldade de visão e tudo mais, vou colocar o nome de ceguinho, não porque ele é cego, mas porque é o diminutivo de morcego, morceguinho,
gênio e vou colocar o elemento das usinas eólicas, que é um problema ambiental. E a gente não sabia disso. Eu, pelo menos, sabia. Você sabia disso? Eu não sabia. E por fim, dos últimos que eu fiz, foi a onça e a pantera. O que acontece com esses dois? Eu queria muito fazer um Pokémon, né, com a ideia da onça e da pantera, e quando veio o comentário a respeito disso, falei, magnífico, maravilhoso, adorei a ideia, é isso, eu já vou fazer agora. E o que acontece? A onça pintada e a pantera, ou então a onça preta, são a mesma espécie. A única diferença de uma pra outra é que uma nasceu com mais melanina do que outra. Acabou. Tipo, só isso. Uma nasceu mais escura do que a outra, mas elas são a mesma espécie. Dentro da lore do Pokémon, existe a questão do... é Pokémon Shine, que é o Pokémon de cor diferente. Falei, ótimo, eu vou usar da ideia de um Shine pra explicar rapidamente, em segundos, que é a mesma coisa. Que uma onça pintada e uma pantera são a mesma coisa. São a mesma coisa. Deu certo de que caiu o tipo água pra ela, e foi muito bom, porque a pantera, ou a onça, é um dos únicos felinos que nada. Leão não nada. Gato não nada. Na verdade, a gente sabe, tá no conhecimento geral, que gato tem pavor de água. A onça nada porque ela quer. A onça mata a capivara no meio do rio. Jacaré no meio do rio. Come peixe no meio do rio. Pesca. Porque ela gosta. Que é da sobrevivência dela. É da ecologia dela. O tipo água é muito bom. Então, já indo pra finalização do vídeo, eu queria que todo mundo entendesse isso, que eu comecei com uma brincadeira, tá dando certo, a galera está gostando, cada vez mais tem surgido mais pessoas, isso tá sendo incrível, só que eu preciso assumir algumas coisas pra vocês. Além do fato de eu ter assumido que eu peguei um modelo de um vídeo gringo e apliquei pra uma ideia minha, que é fazer uma educação ambiental indireta, esqueci de falar disso, mas a minha ideia é fazer uma educação ambiental indireta. Educação ambiental indireta, eu quero traduzir como, eu quero que as pessoas aprendam sem prestarem atenção que estão aprendendo. É diferente, por exemplo, de você chegar com um desenvolvimento de um texto crítico e fazer as pessoas pensarem a respeito desse texto e elas mesmas elaborarem suas ideias e suas críticas. Eu posso já vir com uma crítica de um assunto dominante e jogar pra vocês e ver qual é a reação de vocês. No sentido de usina eólica é um problema, caça animal silvestre é um problema, perda de biodiversidade é um problema. Só que eu posso usar isso com Pokémon. E você não sabe o que é uma coisinha engraçadinha e o que é uma coisa da vida real. E na verdade, a ideia desses vídeos é exatamente fazer a mescla das duas coisas. Entende? Que eu tô tentando fazer uma coisa pra trabalhar junto com o seu subconsciente. E é isso que eu chamo de educação ambiental indireta. Essa foi a minha ideia. O que não foi a minha ideia foi os modelos dos vídeos. E o que não é meu são os designs criados. Muita gente pergunta se aquilo que eu tô fazendo é em IA. E eu seria cretino se eu falasse que não é IA, sou eu que estou fazendo. Não, eu não vou fazer isso. Sim, os Pokémons criados, eles são criados a partir de inteligência artificial. Eu já trabalhava com inteligência artificial no meu próprio trabalho, em outros tipos de uso, machine learning, coisas do tipo, mas eu já estava fazendo uso de IA para geração de imagens há muito tempo e estava prestando há muito tempo atenção em como ela se comportava. Quais tipos de prompt funcionavam melhor, quais tipos de prompt não funcionavam tão bem assim. Mais do que isso, quais tipos de imagem eram geradas e quais tipos de imagem geradas eram boas. E existe muita imagem gerada que é muito ruim. Você, na hora, identifica que é uma coisa ruim, uma coisa artificial, uma coisa que não condiz nem um pouco com a realidade. Eu sei de toda a problemática de design em cima disso, do roubo de propriedade intelectual, do isso, daquilo outro. Mas, igual eu falei aqui pra vocês, eu não achei que os vídeos dariam certo. Eu realmente não achei que os vídeos dariam certo. Eu achei que seria um negocinho engraçadinho, que 800 pessoas iam ver no máximo, e eu ia continuar minha vida. De repente se tornou algo muito maior do que eu tô tendo controle. Só que eu preciso tomar o controle disso, eu preciso assumir essas coisas antes que eu seja atacado por coisas que eu não gostaria de ser atacado, e mais do que isso, que eu não tivesse controle dos comentários em cima dos meus vídeos. Então eu não vou falar pra vocês, não vou mentir pra vocês dizendo que sou eu que estou criando o design, que não sou. Quem tá criando a inteligência artificial em cima dos meus prompts, das minhas ideias, daquilo que eu imagino que seja o Pokémon. Se não fica perto daquilo que eu imagino que seja o Pokémon, ou então da forma como eu imaginei, eu não publico. Já gerei 20, 30, 40 imagens às vezes de um único bicho pra ver se ficava perto daquilo que eu queria. Se não ficasse perto daquilo que eu queria, daquilo que eu tinha imaginado um momento da minha vida pra esse Pokémon virando, pra esse bicho virando Pokémon, eu não posto. Eu simplesmente não posto. Não porque ficou ruim, é porque não é aquilo que eu imaginei pro bicho. Às vezes tem sim o fato de ficar ruim. Por exemplo, um dente a mais. Por exemplo, uma asa na cabeça. Por exemplo, uma pata fora do lugar. Por exemplo, uma juba do nada. Eu presto atenção pra ver se fica o mais próximo possível daquilo que eu imaginei. Mais próximo possível do que seria um Pokémon brasileiro. Eu sei que tudo isso é polêmico e eu sei que tudo isso trabalha muito com a questão de ética e muito com a questão de roubo
de propriedade intelectual. Eu sei. Eu não vou falar pra vocês que não, porque eu sei. Eu sei aonde eu estou me metendo. Muito bem. Dito isso, eu preciso dizer algumas outras coisas antes de finalizar o vídeo. Que é, eu vou passar por um rebrand. O que é um rebrand? Um remodelamento dessas coisas que eu estou fazendo daqui a um tempo. Não vou dizer quanto tempo, porque eu de fato não sei o que vai acontecer. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir 10 mil inscritos. Eu não sei se até o final do ano eu vou conseguir 100 mil inscritos. É o meu plano, que até o final do ano eu tenha assim 100 mil inscritos. No mínimo, para que mais pessoas acessem meu conteúdo e se interessem pelo meu trabalho. Mas, se isso acontecer, ou se o grande crescimento continuar acontecendo, ficar ganhando 1000 inscritos por dia, por exemplo, eu quero, do fundo do meu coração, conversar com designers que saibam trabalhar de uma forma correta e que saibam me orientar de uma forma correta. Eu desenho Pokémon desde a minha infância. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho aqui comigo mais de 1000 Pokémons. Ó, tá aqui. 1002 Pokémons que eu criei dos meus 4 anos de idade até os meus 10, mais ou menos. É uma pastinha inteira de ideias de Pokémons que eu tinha de quando eu era criança. Tipo, são desenhos de fato de criança, todos eles, frente e trás, onde eu tenho ideias do que eram esses bichos pra mim. Todos eles têm nome, todos eles têm o tipo, todos eles têm tudo, tipo, tudo. E é de fato desenhos muito de criança. Tipo. E é uma coisa que tá me fazendo bem voltar a isso. Porque Pokémon pra mim sempre foi tão importante, mas tão importante, que eu coloquei inclusive até na descrição do meu TCC. No caso, nos agradecimentos do meu TCC. Eu vou ler aqui o que eu coloquei nos agradecimentos do meu TCC. Eu sou grato ao Satoshi Tajiri, criador da marca que mudaria minha vida pra sempre e que é uma base imensa de quem eu sou hoje, Pokémon. Acredito que nenhuma marca seria capaz de me incentivar de forma tão inesperada ao longo dos anos a conhecer o mundo e encará-lo, procurando os mais diversos tipos de seres vivos naquele universo. Há pouco tempo foi exibido o último capítulo da série, onde o personagem principal revelou o que é ser um mestre Pokémon. É ser amigo de todos os Pokémons. Sei que é utópico e que também tem um quê de fantasia, mas o ânimo em conhecer todos os animais do mundo e ser amigo deles, no conceito infantil, me faz continuar a querer ser ecólogo. Pokémon pra mim é tão importante porque me ensinou sobre amizade e me fez vontade de sair da situação em que eu estava. Todas as vezes. De ver o mundo. De imaginar o mundo, de ver bichos se comportando da forma como os bichos precisam se comportar. Eu tenho um gosto e um brilho no olhar quando eu vejo a natureza. E não é tipo, a natureza faz bem pra todo mundo, né, Juan? Não. Eu sei que pra mim bate diferente. Sempre bateu diferente e sempre vai bater diferente. Eu gosto de estar andando com as minhas cachorras e ver um grupo de araras passando por mim. Eu gosto de ir pescar e ver quais são os bichos que estão ao redor do rio, quais são os peixes que eu vou pegar. Gosto de ver os bichos. Eu gosto de observar o mundo. Eu sempre gostei. E, particularmente dizendo, esse último ano não foi nada fácil. Eu me tranquei dentro da minha própria cabeça, do meu próprio mundo. E, mais do que isso, dentro do meu próprio quarto. E muitas das vezes eu não queria ver o mundo. E o mundo me assustou drasticamente. Tanto é que muitos dos vídeos que eu coloquei no YouTube, esses tempos atrás, você vê que os tons são escuros, o papo é denso, o papo é pesado, algumas das vezes. E eu sei o motivo disso. Eu não preciso deixar explícito aqui, mas acho que você já entendeu muito bem. E só o fato de que os vídeos estão dando tão certo e as pessoas estão gostando tanto e cada vez mais pessoas estão vindo até mim e agora até mesmo me chamando de youtuber, e isso é engraçado porque eu nunca achei que alguém um dia me chamaria de youtuber, me faz vontade de fato, sair e viver. Sair e fazer alguma coisa. Sair da situação onde eu estava durante esse ano inteiro e fazer alguma coisa. Eu já estava saindo da situação depois de maio, principalmente. Em maio eu tive uma quebra muito ruim, mas eu acho que nada se comparou a julho e agosto do ano passado, onde eu fiquei muito mal. Muito mal. E depois dezembro de novo, uma quebra muito mal. E depois maio, uma quebra muito mal. Só que voltei. Voltei e voltei mais do que nunca. Voltei mais forte, com mais energia, voltei com mais pessoas e voltei com mais vontade. E eu vou
chegar em lugares que eu nunca imaginei que eu chegaria e eu vou viver minha vida o melhor possível. E pra você que tá assistindo isso, eu espero que você preste muito bem atenção que a sua vida importa, que tem muita coisa pra se ver, o mundo é cheio de coisa boa, não apenas coisa ruim, e que quando as coisas ruins acontecerem, eu espero que você encontre lugares que te deixem bem, pessoas também e coisas também. Comigo foi com Pokémon, comigo foi com os meus amigos e comigo se tornou comigo mesmo também. Dito isto, e finalizando o assunto da IA, quando eu conseguir grana suficiente pra esses vídeos e tudo mais, eu vou fazer um rebrand e eu vou eu mesmo fazer os designs do Pokémon sem precisar de uma IA. Fiquem tranquilos, eu vou refazer aquelas artes, eu não vou usar aquelas artes comercialmente em lugar nenhum. Nem tenho direito disso, porque a partir do momento que eu tento usar isso, acaba se tornando propriedade intelectual da empresa, da inteligência artificial, e eu não quero isso. Se for pra algo ser criado comercialmente, será por mim e pela minha equipe, que um dia eu vou ter, tá bom? Porque um dia eu vou ter, e vão ser profissionais tão grandes quanto eu, se não até mesmo mais, porque eu sei que tem muita gente muito mais foda do que eu. Então, 5 coisas. 1. Rebrand. Provavelmente até o final do ano. Rebrand. Mas até lá, vou continuar usando até eu conseguir recurso pra isso. 2. Eu quero que a galera que tá vendo os vídeos, criança, adolescente, adulto, qualquer pessoa que tá vendo os vídeos dos Pokémons, ou então aqui, entenda que o Brasil é cheio de desastre, tem um monte de problema ambiental por aí, porém, também tem muita beleza e muita coisa interessante a ser vista. E aqui, se eu tiver condição pra isso, eu vou mostrar. 3. Eu quero educar as pessoas ambientalmente falando. Empresas, escolas, instituições, seja lá o que for. Se você for um gestor de alguma coisa, se você for um aluno de escola, passa pra alguém que saiba conversar com essas coisas e entre em contato comigo, porque além dos vídeos, eu também quero trabalhar presencialmente com as pessoas. Educá-las sobre o que é a natureza, como a gente pode preservá-la e mais do que isso, como a gente pode estudá-la de uma forma certa. Então, se vocês quiserem, sei lá, trocar ideia comigo pra palestra, aula, qualquer coisa do tipo, meus e-mails, meus contatos vai estar sempre na descrição do canal, tá bom? 4. Eu quero que esse canal seja um lugar respeitoso, tanto a mim quanto a minha comunidade, aos meus fãs, a galera que tá assistindo. Então, o mínimo que eu exijo aqui é respeito. Então, se você tá assistindo, lembre-se sempre de respeito. E a última coisa é que eu quero criar algo tão grande quanto Pokémon é. É meio utópico dizer isso, eu sei, e é um pouco difícil também de ser feito. Mas, se eu puder, se eu tiver capacidade pra isso, e mais do que isso, quando eu tiver capacidade pra isso, eu quero criar algo extremamente maravilhoso e que todo mundo vai gostar. Anos atrás eu gostaria que as pessoas gostassem de mim pelo o que eu sou. Hoje eu quero que as pessoas gostem de mim pelo que eu faço, porque eu já sei quem eu sou e eu acho que eu tô sabendo muito bem aquilo que eu tô fazendo nesse momento. Então, se você gosta de mim e das coisas que eu estou fazendo, eu peço que compartilhe o vídeo, comente bastante e faça parte cada dia mais das coisas que eu vou postar por aqui.